Eu queria agradecer a todos vocês que estão sempre conosco, não somente nesta plataforma, como em diversas plataformas, diversas redes sociais. Eu vejo o carinho dos irmãos comigo, muito obrigado, e contamos sempre com a colaboração de vocês. E entendo que sem vocês, isso aqui vira somente um projeto inanimado. Mas estamos seguindo, enquanto tiver um só ouvindo a gente, valerá para mim vir aqui e expor o que eu entendo de Bíblia, né, abençoado? Isso é muito importante. E hoje, nesta mensagem, nós vamos continuar a abordar o livro de Gênesis, a partir do momento em que identificamos Gênesis no que tange a criação e ao dilúvio como possível metáfora ou linguagem de figura. Quem está acompanhando a gente aí há mais tempo, nós estamos aí nessa maravilhosa interpretação desse livro que tem nos mostrado muita coisa. Então, no papo de hoje, eu quero apresentar para vocês estes ciclos contínuos que a Bíblia apresenta ao longo de todos os seus escritos. São ciclos de destruição e são ciclos de criação. Ou seja, vamos analisar eventos cruciais e que isto torna-se um padrão contínuo que não pode ser desfeito. Agora é a hora da palavra. Meus amados irmãos, minha família da fé, vamos então, sem mais delongas, vamos ao primeiro ciclo de destruição e criação, que é Gênesis, isso mesmo, Gênesis capítulo 1. E no primeiro versículo eu encontro um texto que, mal interpretado, pode desfazer toda essa conexão que eu estou tentando criar com vocês, que é o famoso texto, né? No princípio, criou Deus o céu e a terra. Aqui vocês sabem que a tradição, ela nos apresentou uma ideia, uma doutrina da criação do mundo, né, abençoado? Então, até hoje, ninguém dentro do preterismo mexeu com Gênesis, e é preciso ver, sim, essa passagem de Gênesis, porque aqui vamos dar vazão a interpretar corretamente, por exemplo, Mateus capítulo 14, versículo 21. Vocês vão entender isso aí que eu estou falando. Então, abençoados queridos, se Gênesis capítulo 1, versículo 1, apresenta a criação do céu e da terra, como foi nos ensinados há anos pela tradição, então, necessariamente, Isaías capítulo 65, versículo 17, também indica uma criação nova, né? Está aí, um novos céus e nova terra no livro de Isaías. Diz o texto ali, ó, porque eis que eu crio, Deus falando, novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Então, ao olhar Gênesis capítulo 1, versículo 1, eu encontro também aqui em Isaías capítulo 65, 17, um mesmo padrão, um mesmo tipo de linguagem. Sim ou não? Também encontro da mesma maneira em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, tá? E 2 Pedro também falando aí sobre novos céus. Diz o texto ali, mas nós, aguardando sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Está aí Pedro usando esse mesmo estilo linguístico, essa linha que eu estou tentando criar com você aqui, que é importantíssimo para nós que praticamos e interpretamos a Bíblia segundo o preterismo completo. E lá em Apocalipse, há também uma outra criação. Veja lá, Apocalipse capítulo 21, versículo 1, diz o texto, e viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Irmãos, é claro que existem outras passagens, como você vai ver ainda nesta mensagem, onde podemos ver também, da mesma maneira, a criação de novos céus e nova terra. Então, queridos, isso é um tipo de linguagem comum em todas as escrituras. Ou seja, da mesma maneira, se estivéssemos explorando outra cultura que não seja judaica, encontraríamos também traços da escrita. Então, abençoado, o que eu quero dizer é que aqueles povos que viveram antigamente, todo povo ele tem vamos dizer assim, uma característica natural em sua linguagem de passar informações. Então, dentro daqueles povos ali, na época em que nós estamos tentando trazer essa linha bíblica para explicar para vocês, existia a cultura judaica e ela era muito forte em seus escritos. Então, abençoado, é claro que em todos esses versículos que eu acabei de citar aqui, se nós fôssemos fazer uma análise mais aprofundada, entenderíamos para que situação eles foram destinados, ou seja, nós entenderíamos o contexto em cada uma dessas que eu apresentei aí, tanto lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, Jeremias também que eu apontei aí, 2 Pedro e também Apocalipse, estavam dentro de um contexto cultural, que não é o caso de trazer a profundidade desses textos. Inclusive, abençoado, eu já pude trazer em outras ocasiões esses tipos de estudo aqui no canal. Então, queridos, se a visão preterista estiver correta e o fim dos tempos não implicar o fim literal do mundo físico em sua totalidade, então é improvável que o relato apresentado em Gênesis capítulo 1 seja uma descrição literal e científica da criação do mundo físico em sua totalidade. Essa visão, irmãos, inclusive, é corroborada pelo fato de que sempre que um reino enfrentava uma grande guerra, a Bíblia frequentemente descreve a destruição dessa nação como a destruição do céu e da própria terra. E isso é uma linguagem tipicamente bíblica.
Essas predições sobre a destruição do céu e da terra, elas estão ligadas às profecias sobre a queda de vários gênios, as quais já foram cumpridas em vários pontos da história do Antigo Testamento. Então, a ideia é que antes de Gênesis capítulo 1, versículo 1, ali está tratando de uma guerra, o fim de uma guerra, e a criação de novos céus e nova terra. Isso trata-se de uma paz depois da guerra. Meus queridos irmãos, é claro que aqui precisaríamos de mais tempo para explicar essa afirmação. Mas, olha, eu já fiz isso em outros vídeos aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui mesmo nesse episódio que nós estamos apresentando, né, nesse tema, eu já trouxe essa informação para vocês. Tá legal? Aí você pode acompanhar melhor. Vai lá e veja. Então a ideia não é destruir a imagem da criação em Gênesis. Não é essa a ideia. Pois, de fato, depois de uma guerra, um mundo novo se faz presente. E isso já ocorreu na história contemporânea, não é verdade? Com as duas grandes guerras mundiais. Qual é o sentimento das pessoas ou dos escritores? Se você pegar, por exemplo, escritores que saíram dessa fase, você vai ver que no tom deles, as características literárias dele, inclui ali como se fosse um renascimento. Então, abençoado, a ideia aqui dessa mensagem também é conciliar Gênesis com a ciência quanto, por exemplo, a criação do mundo. Para o cristianismo tradicional, a Terra tem apenas 6.000 anos e a ciência atesta, dentro dos seus padrões, dos seus rigorosos padrões científicos, que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. É tentar equalizar a fé e a razão. Ou seja, a fé não é possível sem a razão. E a razão sem a presença da fé também é irracional. Além de mostrar para vocês o quê? Uma nova perspectiva bíblica do que encontramos em livros posteriores ao Gênesis. Pois, a partir deste momento, Deus se mostra ao homem nos escritos bíblicos. É isso que Deus está tentando mostrar para nós, dentro dessa interpretação, que a Bíblia ela é feita de ciclos, como a vida é feita de ciclos. Então os ciclos serão eternizados, porque atesta a palavra que a geração vai, a geração vem, mas a terra vai permanecer para sempre. Então, queridos, sussurros deste ciclo de criação e destruição do céu e da terra são encontrados no dilúvio de Noé, no Êxodo, na guerra com Babilônia e em alguns outros casos na história judaica. De acordo com a Bíblia, a terra parece ter sido destruída e recriada várias vezes ao longo da história bíblica. Partindo desse princípio, vamos então analisar agora o segundo ciclo de destruição, que é o dilúvio. Estamos entendidos então em relação à questão de Gênesis, em que se trata ali do fim de uma guerra e o começo de um novo de Deus, vamos dizer assim, e desta forma Deus se apresentando literalmente para o ser humano, né? E a sua plataforma de salvação. Olha só que interessante, né? Por isso essa ressignificação, ela é válida para você, porque ela te coloca alinhado com aquilo que o mundo hoje precisa da sua presença. Estamos entendidos? Vamos ao segundo, que é o dilúvio. Bom, abençoado, o dilúvio de Gênesis capítulo 7 é a primeira destruição da terra registrada na Bíblia, tá? O dilúvio é implícito como tendo sido uma destruição do céu e da terra, pois a subsequente destruição do céu e da terra pelo fogo é comparada à sua destruição anterior pela água, como Pedro indica lá na sua carta, na segunda carta, né, de Pedro, capítulo 3, versículos 5 e 7. Diz o texto ali, ó: eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se referem como tesouro, e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, veja como Pedro, né, aqui já mais recentemente, claro, se comparando a Gênesis, olha como é que Pedro faz uso dessa linguagem típica judaica. No que Pedro está se baseando? Nesta mesma cultura. O que isso denota para nós? Uma forte evidência e influência destas imagens nos escritos também do Novo Testamento. Por isso que desassociar, achar que a vinda de Jesus está fora desse compêndio, é um anacronismo. É você recortar Jesus e trazer para os dias de hoje. Por isso que lá em Mateus capítulo 24, versículo 34, quando Jesus fala que aquilo ali cairia em cima daquela geração, os homens simplesmente torceram isto. Por quê? Para dar base no entendimento deles, em que hoje a Bíblia está ainda em aberto, ou seja, as profecias, ainda existem profecias bíblicas para serem cumpridas. Então a Bíblia sugere que o dilúvio de Noé, lá de Gênesis, capítulo 11 e capítulo 7, versículo 11 e 12, aconteceu quando as águas estavam abaixo da terra, fontes do abismo, como mencionado aí, eu vou colocar para vocês, em Gênesis, capítulo 7, versículo 11, tá? Estamos então no segundo ciclo de criação e destruição, que é o dilúvio. Diz ali o texto: no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Então, abençoado, se juntaram as águas que caíram do céu. O que é essa figura te faz lembrar? Uma chuva, né? Uma chuva intensa. Então, essa união de águas que está falando aí no texto, que caíram do céu, seria o oposto do que aconteceu no início da criação, quando Deus separou as águas lá em Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 6 a 8. Vamos ver essa incrível comparação, abençoado. Olha só que lindo. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi, e chamou a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Irmãos, em outras palavras, o dilúvio pode ser visto como uma reversão do evento descrito no início do livro de Gênesis, onde Deus separou as águas para formar os céus e a terra. Olha só que incrível, né? Então, pessoal, eu separei também aqui essas referências, e eu vou ler com vocês. O recuo das águas, atenção, o recuo das águas do dilúvio, em Gênesis capítulo 8, versículo 3 e 4, reflete a separação das águas abaixo dos céus, que permitiu que a terra aparecesse em Gênesis capítulo 1, versículo 9 e 10. Ou seja, essa ponte de significados, de simbolismo que eu estou trazendo e mostrando a vocês, ela se reflete em toda a Bíblia, desde os primórdios. Então, quando as pessoas e os animais deixaram a arca, a terra foi povoada com vida, como foi no resto de Gênesis capítulo 1. Após esse evento, a destruição e a conquista de reinos individuais e o subsequente estabelecimento de novos regimes são simbolizados na Bíblia como a destruição e recriação do próprio céu e da terra. Logo, o evento do dilúvio não pode ser apenas um evento como um desastre natural, como antes víamos no sistema religioso, mas também um julgamento divino e um novo começo para a humanidade. Esse, irmãos, é o ciclo que Deus está nos mostrando hoje. Esse ciclo contínuo de salvação e destruição, de condenação e aprovação, de criação e de destruição, de vários Gênesis e vários Apocalipses dentro dos escritos bíblicos ao longo dos anos em que foram escritos. Então, por esta razão, ao aprofundar-se no estudo do dilúvio, que nós já fizemos aqui, nos últimos 2 vídeos sobre esse tema, foi 2 ou 3, né, que nós falamos sobre Noé, encontramos mais uma vez o quê? Um cenário idêntico ao de Gênesis, o fim de uma guerra e o início com a paz, que é a catástrofe da linguagem e cultura hebraica dos primeiros tempos bíblicos. E ela se repete. E esta análise, irmãos, com certeza, não é a que tivemos no cristianismo tradicional. Porque é impossível para eles fazer essa análise. Porque a nossa análise, ela encaminha, ou ela caminha, essa ponte, aonde ela vai desandar? Na parousia de Cristo. O que estamos fazendo aqui em Gênesis é preparando o terreno para Mateus. Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, Tessalonicenses, Pedro falando o que eu acabei de citar, e finalmente o Apocalipse. Está entendendo, abençoado? Mas vamos prosseguindo aqui em nossa análise e vamos então ao terceiro ciclo que eu quero mostrar para vocês hoje. E agora é a continuação desse ciclo, que é Êxodo capítulo 14. Você sabe o que é Êxodo capítulo 14? É a divisão do Mar Vermelho ali, quando o povo passou a seco no meio do mar. Vamos então falar desta divisão do mar, que faz parte de um padrão maior. Tá, abençoado? Por que eu falo isso? Porque dentro da dinâmica de ensino ao qual nós fomos expostos dentro da tradição religiosa, ela não nos deixa ver esse encaixe maravilhoso que nós estamos tentando fazer aqui, essa conexão de acontecimentos. Ela trata cada um literalmente, de forma literal. Ela vai lá em Gênesis, literaliza Gênesis e traz para os dias de hoje. Ela vai literaliza o dilúvio e traz para os dias de hoje. Então nós já não somos assim, nós entendemos que isto faz parte de um padrão maior. É necessário olhar a Bíblia sob essa perspectiva. E não apenas, isso não foi apenas o estender, né, apenas estender que o mar, ou entender que o mar foi dividido para o povo de Israel passar, fugindo das agruras do Egito. Esse ciclo marca, acima de tudo, a continuação de Gênesis, a continuação do dilúvio. O milagre da abertura do Mar Vermelho, em Êxodo capítulo 14, é um motivo de criação que apontaram para Gênesis capítulo 1, versículo 9, que Deus abre as águas sobre os céus na criação da terra. Vamos ver Gênesis capítulo 1, versículo 9, olha que lindo. Aí o texto. E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte cerca. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículo 9. Meus queridos, o que estamos vendo em Gênesis capítulo 1, versículo 9, senão o mesmo que vemos no Êxodo 14. Ou seja, uma nova criação está surgindo. A história é a mesma, irmãos. Presta atenção, a história de um povo oprimido que é libertado por Deus através de um ato miraculoso. Então, depois que os israelitas cruzaram o mar, as águas sobem para afogar os perseguidores, os egípcios.
Essa imagem de dilúvio sugere a destruição da terra, de tal forma que se assemelha ao mundo aquático desolado de Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 10, e também o dilúvio, lá em Gênesis capítulo 7. Então, queridos, o milagre da abertura do Mar Vermelho parece ser um sinal de Deus prevendo a criação de uma nova terra. Lembre-se, irmãos, de que o uso da palavra terra, na Bíblia, ela é intercambiável com terra ou reino. Em muitas partes da Bíblia, dentro do contexto, terra se refere à terra, onde está se pisando. E no caso aí, dentro do contexto, pode ser reino. Ou também ela fala da terra como o planeta em si. Há as duas nuances. Mas nesse aqui, nós podemos usar esse simbolismo. Então isso já foi analisado diversas vezes pela gente aqui nos assuntos anteriores da escatologia consumada. Eu não vou me aprofundar aqui. Mas em nossa análise preterista e dentro do contexto cultural histórico bíblico, isso é possível. A terra significa terra específica. E não como o planeta Terra, como a tradição costuma analisar. Enquanto que mar simboliza o quê? Nações estrangeiras. Era a separação. Este milagre do Mar Vermelho retrata profeticamente a iminente conquista israelita de Canaã como a criação de uma nova terra, da mesma forma como possivelmente descrita a criação de Gênesis capítulo 1. Ou seja, diferentemente como víamos estes três eventos de forma isolada, né, a criação, o dilúvio e a passagem do Mar Vermelho, como foi nos ensinado, hoje estamos vendo essa conexão de forma clara e concisa. Por isso, irmãos, que o pensamento preterista, em fazer estas análises, ela reconfigura toda uma enciclopédia dominante e muitas vezes anacrônicas de suas interpretações que o sistema religioso faz, que dá o fortalecimento da interpretação teológica predisposta do que a própria cultura bíblica em si. Por isso, irmãos, que as dúvidas que o sistema religioso tem não faz a consulta diretamente na Bíblia. Geralmente se corre para uma pessoa ali, dentro de uma congregação, que seja mais, né, que leia mais um pouco a Bíblia para tentar explicar. Mas a explicação daquela pessoa, ela não vai te dar essa dinâmica que eu estou te oferecendo aqui, que eu, através do preterismo completo, estamos mostrando para vocês. Irmãos, sinceramente, eu entendo que a Bíblia ela é um livro que há muitas subjetividades e que existem limitações, tá? Até mesmo no preterismo. Mas, ao trazer à tona estes discursos, é importante entender que o cristianismo não é uma doutrina de um único pensamento. Às vezes a pessoa vem aqui e visita, olha que coisa horrível, porque nunca escutou. Mas isso é muito comum. E é preciso você ouvir aquilo que você não está acostumado a ouvir e levar em consideração os textos. Levar em consideração essa interpretação. Mas vamos voltando aqui, irmãos, ao assunto da mensagem de hoje, que esta nova terra, ela representa um novo Israel, não mais dominados pelos antigos cananeus, mas sim povoado pelos descendentes dos escravos hebreus do Egito. O fato de que a recepção da lei e a subsequente conquista israelita de Canaã é acompanhado pela criação de um novo céu e terra, e também pode estar implícita lá em Isaías, capítulo 51, versículo 15. Vamos ler o texto. Diz o texto assim, olha: porque eu sou o Senhor teu Deus, que agito o mar, de modo que brame as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Então Deus dividiu o mar e deu a lei, no versículo 16. Olha só que incrível, né? Na divisão do mar, irmãos. Está aí agora. Isaías capítulo 51, versículo 16. Diz o texto: e ponho as minhas palavras na tua boca, e te cubro com a sombra da minha mão, para plantar os céus e para fundar a terra, e para dizer a Sião, tu és o meu povo. Meus queridos, é neste contexto que se diz que Deus plantou os céus e fundou a terra e disse a Sião, tu és o meu povo. Aqui pode-se ver como o céu e a terra são criados novamente, na recepção de quê? Da lei. Vocês estão percebendo nessa linguagem de criação de céus e terra é contínua dentro da Bíblia? Então isso é tudo, essa parte aí que eu estou mostrando para vocês foi a recepção quê? Da lei. E na subsequente conquista e assentamento dos israelitas na terra de Canaã após o êxodo. Isaías capítulo 51, versículo 15 e 16, parece descrever o retorno dos judeus do exílio na Babilônia, nas imagens de Êxodo, capítulo 14, versículo 21 e 22. Olha aí, abençoado. O mesmo texto aparecendo. Olha. Diz ali, ó: então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como um muro à sua direita e à sua esquerda. Ou do Gênesis capítulo 1, versículo 6 e 10, você encontra também a mesma coisa. Se você ler lá, depois você dá uma pausa nesse vídeo, vai lá e leia Gênesis capítulo 1, versículo 6 e 10. É a mesma linguagem. Então o que eu quero mostrar a vocês é que a divisão do Mar Vermelho não é apenas um milagre histórico, mas um símbolo de um processo mais profundo de quê? De renovação e recriação, que se repete ao longo da história de Israel.
E hoje, irmãos, não é diferente. Hoje estamos neste mesmo ciclo de recriação, de ressignificação, de um novo entendimento, de sermos de fato novas criaturas. Pois esta é a vontade de Deus. Foi por isso que ele apareceu a primeira vez em Gênesis, para te mostrar isso. E terminou em Apocalipse, para fazer você entender que este ciclo de vida, ele tem que ser feito na nossa vida hoje, valendo a pena. Porque ele criou essa terra para nós administrarmos. Estamos entendidos aí, abençoados? Vamos então ao quarto ciclo, e aqui eu paro, tá? Nós temos mais alguns ciclos para passar para você, mas eu creio que só a gente vai passar agora e falar sobre a guerra com a Babilônia. Eu creio que já está de bom tamanho, são muitas informações. Então esse quarto ciclo que vamos apresentar agora, se trata ali quando Israel foi conquistado por estrangeiros em uma guerra com a Babilônia no século 6 a.C. Aqui, a destruição da terra de Israel pelos babilônios, sendo levados cativos, ela é apresentada como a destruição do próprio céu e da terra, conforme eu vou mostrar para vocês aí a profecia de Jeremias. Jeremias capítulo 4, versículo 23 ao 26. Olha que maravilha de interpretação. Diz ali o texto, está picotado, tá, abençoado? As principais partes estão aí, é como se fosse uma síntese. Olhei para a terra, e ela era sem forma e vazia, e para os céus, e sua luz se fora. Olhei, e não havia pessoas. Todos os pássaros do céu tinham voado para longe. Olhei a terra fértil, era um deserto. Todas as suas cidades estavam em ruínas. Veja a linguagem usada pelo profeta. Isso é o que, irmãos? Uma espécie de assinatura judaica de comunicação. Em Jeremias, que vocês estão vendo aí, a desolação de Judá é retratada em imagens fortemente sugestivas da destruição do céu e da terra. No verso 23, né, a terra ou território, que é Israel, é escura, sem forma e vazia, como era em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Essa escuridão apocalíptica, engolfando Judá em Jeremias 4, aí que vocês estão vendo, representa um retorno à escuridão primordial de Gênesis capítulo 1, versículo 2. Vamos ler. É um texto pequenininho, mas que tem tudo a ver aí, da mesma maneira como está acontecendo em Jeremias. Está aí, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, sugerindo assim que o céu também havia sido destruído naquela época, já que toda a luz do sol, da lua e das estrelas se foi, como diz aí o verso 23 de Jeremias 4. Agora eu vou botar só o verso 23. Olha só que maravilha, irmãos. Tá ali, ó. Observei a terra, e eis que era sem forma e vazia. Também os céus não tinham sua luz. Então, abençoado, da mesma forma, o fato de Jeremias dizer que não havia pessoas e todas as aves do céu tinham voado para longe e a terra fértil era um deserto, nos versículos 23 a 26 de Jeremias 13, parece apontar intencionalmente para a falta de seres vivos no início da criação de Gênesis capítulo 1, quando a terra era um deserto desolado. Em Jeremias ele usa a linguagem apocalíptica para pintar a destruição de Judá pelos babilônios no século 6 a.C., como a destruição do céu e da terra. Curiosamente, a destruição do céu e da terra, por volta dessa época, no século 6, não se limitou apenas a Judá. O céu e a terra também foram ditos como tendo sido destruídos durante a conquista babilônica do Egito e Edom, e que também ocorreu no século 6 a.C. Vamos ver agora em Ezequiel essa mesma linguagem. Olha essa coisa incrível, né, irmão? Está aí aparecendo, ó. Ezequiel capítulo 32, versículo 7 e 9. E que nos remete lá a Gênesis, né? Quando a terra era sem forma e vazia. Será que lá em Gênesis também está retratando a mesma coisa? Parece que sim. Porque há indícios fortes de que já havia gente antes de Gênesis. Mas vamos ler aqui. E apagando-te eu, cobrirei os céus e enegrecerei as suas estrelas. Ao sol encobrirei com uma nuvem e a lua não fará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor. E afligirei os corações de muitos povos quando eu levar a tua destruição entre as nações da terra, que não conhecestes. E lá também, em Isaías, capítulo 34, versículo 4 e 5, olha que coisa incrível, parece que a gente está lendo o mesmo texto, mas não é. Diz ali, olha, e todo o exército dos céus se dissolverá, os céus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha de vide e como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, eis que sobre Edom descerá sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. O que nós estamos vendo aí nessa imagem aí, tanto de Jeremias, Ezequiel e Isaías? Um juízo acontecendo, uma guerra em curso. O que nós podemos estar vendo também em Gênesis capítulo 1, com todas essas informações agora que a Bíblia me dá para ir lá atrás e tentar interpretar Gênesis? Da mesma maneira, surgimento de um novo céu, nova terra. É isso que se trata Gênesis. É isso que se trata o dilúvio. Vocês estão percebendo agora essa ponte de forma nítida que nós estamos criando, que liga os vários períodos judaicos do Antigo Testamento? Veja, abençoado, como é maravilhosa essa interpretação. Então, abençoados queridos, eu vou ficando por aqui.
Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra 33 Maneiras de Matar o Diabo, uma obra corajosa de André Pimentel, que explora as 33 passagens bíblicas que mencionam o temido diabo. Desvende os mistérios, enfrente dogmas e desafie crenças arraigadas. Cada página é uma revelação, cada passagem um convite à compreensão profunda. Não tema o desconhecido, abrace-o. Adquira o livro agora no WhatsApp 21 979 87 46 68 e embarque nessa jornada reveladora. A cada batida, novo amanhecer, no ritmo da alma quero agradecer o tempo que tenho, a vida que me deu, no samba da existência canto, meu Deus.